Muito bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui para mais um Palavra à Mesa e nessa manhã para trazer o panorama bíblico do livro de Êxodo. Já quero agradecer a presença de todos que nos assistem nessa manhã, que nos acompanham. Você que vai participar dessa aula, prepare aí para você já lançar os seus comentários, perguntas, dúvidas, questões que vocês queiram nos apresentar. E no tempo propício nós estaremos respondendo todas elas, ok? Então, nós estamos aqui numa sequência de estudos dos livros da lei. Semana passada trabalhamos o livro de Gênesis, o livro dos princípios, e nessa semana nós estamos já com o livro de Êxodo, o livro que retrata a retirada do povo do Egito depois de 430 anos de escravidão por Moisés, retirando eles para ir em direção à terra de Canaã, ok? Então, seja bem-vindo mais uma manhã para mais um café e mais uma palavra à mesa. Dando início à nossa aula de hoje, como informações gerais acerca da nossa aula, nós temos aqui o título do livro, que é Êxodo, do hebraico Shemot, que significa nomes, derivado das primeiras palavras do livro. Ou seja, estes são os nomes. O livro de Êxodo, ele começa fazendo uma referência da genealogia de Jacó, os seus filhos, seus descendentes, os seus filhos que foram habitar no Egito pela ocasião da fome que estava sobre o mundo, onde José então era governador do Egito e traz toda a sua família para morar na terra de Gósen, no delta do rio Nilo, uma região extremamente, extremamente produtiva, fértil, terras extremamente férteis, onde se alojaram ali a família de Jacó, com seus filhos, netos, noras, e ali eles se multiplicaram. 430 anos depois, o quadro deles naquela terra era de escravidão, eles viviam em escravidão. Moisés havia sido criado pela filha de Faraó, Moisés havia sido criado pela filha de Faraó, ensinado e educado em toda a ciência egípcia, um cara que teve acesso às melhores escolas, a melhor formação possível naquele tempo. Então Moisés, ele estava, por ocasião de uma situação da morte de um egípcio, fugitivo do Egito, e estava morando com o seu sogro ali. Ele casou com Zípora, filha de um sacerdote midianita. Para quem não sabe, Midian tem origem abraâmica também. Midian é uma terra, um dos filhos de Abraão com Quetura, uma outra mulher que ele teve, uma concubina que ele teve após a morte de Sara. Bom, ali ele pastoreava e cuidava do rebanho de seu sogro há 40 anos, quando ele tem um encontro com uma manifestação sobrenatural,
onde uma sarça pegava fogo, porém ela não se consumia. Ok, vamos lá. Significado significa os nomes. O autor, no caso Moisés, a data, mesmo período que foi escrito Gênesis também, ali entre 1440 e 1400 a.C. Bom, tema central dessa aula, acerca desse livro, no caso desse livro, não dessa aula, o tema central é a redenção de Deus de um povo, né? Do povo que ele havia elegido como um povo seu, um povo próprio, que ele criou a partir de um legado transferido para Abraão, de Abraão para Isaac, Isaac para Jacó, e Jacó para os seus 12 filhos, 12 patriarcas daquela nação que chamamos de nação de Israel. Ora, o versículo-chave, né, nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 19, verso 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. O livro de Gênesis tem como propósito revelar o caráter de Deus como redentor. O caráter do Deus redentor, do Deus libertador, do Deus que é capaz de salvar, é capaz de livrar, o Deus que é capaz de atender ao clamor do aflito, o Deus que é capaz de se lembrar daquele a quem ele fez aliança, né? Então, Deus que guarda suas alianças. E ali, então, Deus estabelece o propósito para o livro de Gênesis revelar, o livro de Êxodo revelar o seu caráter redentor. Ok? Contexto histórico. Voltando ali no finalzinho do livro de Gênesis, após a morte de José, os israelitas multiplicaram-se no Egito, né? Após a morte de José, eles se multiplicaram muito, cresceram como povo. E a nação egípcia, eu não sei se você sabe, ela era composta por várias tribos diferentes, vários grupos étnicos que habitavam ao longo do rio Nilo. E esses povos, à medida que eles ganhavam força numérica, né, potencial para a guerra, eles destituíam o faraó que estava no lugar e colocavam alguém do povo deles. E havia várias trocas de dinastia, ao passo que se torna uma forma de manter o poder, o controle do crescimento dos outros clãs, das outras tribos que ali conviviam junto, né? E depois de José, o texto bíblico vai anunciar que surgiu um outro faraó que não conheceu José e que se preocupou com o grandíssimo crescimento que havia no povo de Israel. E ali começou a perseguir o povo de Israel, no sentido de, onde em um momento contrataram as parteiras para que matasse as crianças assim que nascessem, né, de uma forma despistada, sem que os pais percebessem, as parteiras,
praticasse ali o homicídio de bebês, né? E falasse que o bebê havia nascido morto, né? Porém, foi uma estratégia que não deu certo. Posteriormente, eles começaram uma outra forma de perseguição, onde eles matavam os homens, os meninos, né, que nasciam. Eles eram lançados no rio Nilo. Ora, nessa época, nasceu Moisés. Moisés nasceu e sua mãe o aguardou, o escondeu até uma certa idade. Até um certo meses de vida, até que ela criou uma estratégia para que Moisés fosse encontrado no rio pela filha de Faraó. E assim ela criou Moisés na cultura egípcia. Vamos lá. Então, contexto histórico, era de extrema escravidão pelo povo egípcio, né? O povo de Israel estava oprimido, contido, né, em escravidão, visto que eles eram um povo que se multiplicavam muito, cresciam muito, e eles temiam perder a autoridade, perder o governo para o povo de Israel. Bom, a estrutura geral do livro. Primeiro, a libertação do Egito, capítulo 1 até o capítulo 18, relata todas as demandas que Moisés, depois de ter sido chamado por Deus, né? No livro de Êxodo consta a genealogia de Jacó. Na sequência, vai falar sobre essas questões da opressão egípcia, do nascimento de Moisés, dessa questão dele ter sido criado pela mulher, pela filha de Faraó. E esse início ali ainda consta o fato em que Moisés tenta aliviar o peso dos seus irmãos egípcios e compadece deles. Porém, em um dado momento, ele se vê matando um soldado egípcio e isso gera um motivo para ele fugir do Egito. E ele foge do Egito, então, até que Deus, no capítulo 3, se revela a Moisés para o projeto de libertar o povo do Egito. Bom, capítulo 7 inicia esse contato de Moisés, atendendo ao chamado de Deus para libertar o povo. Esse contato de Moisés com o atual faraó daquele tempo. E esse faraó recebe Moisés, porém não permite a saída do povo. A proposta de Moisés era: o Deus Todo-Poderoso me enviou para que você liberte o povo, para que o meu povo possa adorar no deserto. Ora, Faraó não permitiu e segue-se ali uma sequência de pragas que vem sobre a nação do Egito, onde por várias vezes Faraó decide liberar o povo e volta atrás depois que a praga cessava. Até que, no capítulo 12 e 14, se anuncia uma última praga, onde o coração de Faraó estava endurecido, não permitia que o povo saísse do Egito. A praga
da morte, do anjo da morte que passou pela terra do Egito, ceifando todos os primogênitos. Então ali foi um momento de consagração dos primogênitos. Os únicos primogênitos que sobreviveram naquele tempo foram os primogênitos da casa de Israel, que ungiram os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro que foi sacrificado para a celebração daquilo que hoje nós conhecemos como Páscoa. Tá? Bom, após essa última praga, então, os primogênitos egípcios são todos mortos, e isso cria uma grande comoção na nação, em que um temor terrível sobre a nação, onde tudo que os israelitas pediam aos egípcios, eles davam. Se era ouro, se era prata, se era tecidos finos, caros, eles saíam dando tudo que podiam para que eles fossem embora da terra. Ali Faraó permite eles saírem, porém ele vai atrás do povo e acontece o grande evento do extermínio ou do caos no exército egípcio, onde o povo de Israel passa de pé seco pelo Mar Vermelho, e o exército de Faraó, ao passar pelo leito do mar, eles são sucumbidos pelas águas do mar. Após essa grande vitória, o povo de Israel se caminha ao seu destino. Antes da terra de Canaã, de retorno à terra de Canaã, eles deveriam passar pelo deserto do Sinai e no monte do Sinai adorar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. Ora, lá nesse local, lá no Monte Sinai, Deus entrega os mandamentos dele ao povo, trazendo uma aliança com o povo de Israel para o seu sucesso futuro e iminente. Bom, já do capítulo, então, 20 em diante, Deus faz esse momento de restauração de aliança, e o povo tem as situações também do povo pecar por diversas vezes, com murmuração. O primeiro momento de murmuração do povo foi diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás. Murmuraram, se irritaram grandemente contra Moisés, alegando que Moisés havia levado eles para o deserto para morrerem no deserto, exterminados por Faraó. Até que um grande milagre acontece, o mar se abre, mas o povo segue uma rotina de murmuração, onde em um dado momento havia falta de água, as águas que encontraram eram amargas, e Deus promove água para eles, para saciar a sede deles, onde em um dado momento eles começam a questionar a falta de carne para se alimentar, e aí Deus envia um bando de codornizes para cair no meio do acampamento israelita, onde eles comem carne até se saciar. E nessa sequência de murmuração,
até que Moisés sobe ao monte para receber as instruções de Deus. E tendo passado 40 dias ali, o povo se corrompe, o povo se distrai, não consegue esperar 40 dias. E Moisés vem com toda a autoridade para transmitir a aliança do Senhor ao coração daquelas pessoas, só que eles já não estavam mais com o coração da aliança do Senhor. Vamos lá. Bom, ali no Monte Sinai, então, após essa primeira contato de Moisés com Deus para receber a lei, ao descer ele encontra o povo se pervertendo. O povo havia pressionado Arão para construir um bezerro de ouro, ofertaram ouro para a construção desse bezerro e estavam fazendo rituais de adoração a esse bezerro, quando Moisés então é impelido por Deus e fala para ele: Moisés, desce porque o seu povo está pecando. Né? Bom, porém, após Moisés trazer um concerto junto aos levitas, os levitas se posicionam junto a Moisés, exercem juízo contra todos aqueles que estavam pecando contra o Senhor. Os levitas exercem juízo e ali eles criam um contexto de serem privilegiados como uma tribo sacerdotal. Tá? O que antes a bênção sacerdotal sobre o povo era em todas as tribos, agora os levitas assumem esse papel sacerdotal, onde Moisés sobe ao monte novamente para buscar novas tábuas da lei e transferir aos filhos de Israel de uma forma a aliançá-los com o Senhor. Né? Então, o livro de Êxodo, esse segundo momento, onde umas segundas tábuas da lei são confeccionadas e Moisés traz a aliança ao povo de Israel, é trazido também o contexto de que a presença de Deus na arca da aliança de Deus estava com aquele povo. Né? Ora, tanto Moisés como Arão são apontamentos de Cristo, mediador entre o céu e a terra. E no último item aqui da aula de Êxodo, nós vamos falar um pouco sobre a tipologia de Cristo no livro de Êxodo. Né? Primeiro, Moisés como mediador da aliança, Cristo, mediador da nova aliança. Cordeiro Pascal, Jesus como Cordeiro Pascal, ou seja, na velha aliança havia o uso de um cordeiro, que as pessoas tinham uma forma correta de preparar ele, e todos se alimentavam daquele cordeiro, celebrando a Páscoa, e ali representando aquele cordeiro que foi usado lá dentro do Egito para poder
anunciar que o povo estava saindo do Egito, que o povo estava em um outro tempo de vestimentas. Ali aquele cordeiro é representado por Cristo. E não só isso, mas o maná que desceu do céu representava Jesus, o pão da vida. A rocha que foi ferida, mas deveria só ser tocada, ela derramou água sobre aquele lugar, onde todos eles tiveram acesso à água fresca, né? E são coisas, são elementos que ligam essa aliança no deserto com a realidade, a realidade das promessas na terra de Canaã, ok? Vamos lá. Agora, nós teremos uma outra aula no início do ano, tratando especificamente sobre o tabernáculo. Uma das questões que envolvia o centro da lei, né? O centro da execução litúrgica de várias cerimônias que deveriam ser realizadas no tabernáculo, né? Nós faremos uma aula específica sobre o tabernáculo, mas, para tanto, o próprio tabernáculo era uma pré-figura de Cristo Jesus. Quando nós tivermos a oportunidade de falar sobre o tema, eu creio que ficará bem claro acerca disso. Ok? Bom, então esse é o livro de Êxodo, onde nós temos aí essa estrutura bíblica, esses temas teológicos sobre redenção, sobre salvação, sobre graça, que é muito evidenciado nesse livro, e sobre a nova aliança de Deus, onde se inicia a instruir sobre algumas questões que envolvem a lei do Senhor, né, o cumprimento dessa lei. O tabernáculo era algo essencial, que ao passar do tempo ele se deteriora, pouca coisa sobra do antigo tabernáculo, onde Deus permite construir um templo, né? Pela primeira vez, então, depois do tabernáculo, depois de centenas de anos, o rei Davi sente no coração o desejo de construir um templo para o Senhor. O livro de Êxodo revela esse caráter extraordinário do nosso Deus em promover libertação, em resgatar o perdido, em cuidar do ferido, em levar a pessoa que está perdida a um verdadeiro encontro com Ele, no tempo que Ele melhor tiver para poder participar disso. Então, mais do que a libertação do Egito, o livro trata sobre a libertação de uma cultura pagã diabólica, pagã comprometida com as instituições malignas desse mundo. Então, mais do que tirar de uma escravidão de um povo, o propósito de Deus é tirar o seu povo da escravidão de mente, da escravidão de violência, da escravidão de vingança, né? Onde no livro de Êxodo nós vamos ter Moisés trazendo uma cultura nova para que aquele povo vivesse. Amém? Pois bem, nós estamos então aqui
chegando ao final de mais uma aula de panorama bíblico, onde já tivemos Gênesis e hoje estamos finalizando o livro de Êxodo, onde todos vocês são convidados a ler o livro por inteiro. É muito edificante, traz muitas informações, princípios, valores e revelação do próprio Cristo no livro de Êxodo. Ok? No mais, um bom dia para todos, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, né? Que você possa fazer desse livro um canal de revelação de Deus e de seu Cristo ao seu coração. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima semana, em nome de Jesus.